E para começarmos essa noite, eu nem sabia que eu ia pregar. O pastor falou assim: você vai falar alguma coisa? Eu disse: eu não sei. Mas aí ele disse: eu vou orar e Deus vai falar com você. E quando eu estava no carro, eu disse: meu bem, eu vou. Já que eu estou aqui, já que Deus me deu a oportunidade de poder subir nesse altar, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu em janeiro. Eu compartilhei com a minha geração e senti vontade de falar, né, de conversar aqui com vocês. É uma passagem bíblica, porque nós já conhecemos muito essa história e já ouvimos de diversas formas. Ela se aplica em muitas coisas, mas ela veio para mim em janeiro com muito mais força. E eu pude entender nas entrelinhas o que Deus queria falar comigo através dessa história de Davi e Golias. Só que antes da virada do ano, eu sempre, antes de receber o decreto da igreja, eu peço uma palavra ao Senhor. Uma palavra pessoal. E toda animada, peguei minha Bíblia e quando eu abro, cai em Miqueias. Eu disse: meu Deus, Miqueias. Quase ninguém lê Miqueias, não é isso? Eu quase não leio. E ali em Miqueias 4, Deus chegou e falou assim: sinta dores e faça força, como a mulher que está em dores de parto. E aí eu disse: meu Deus do céu, como é que acontece isso? Eu estou procurando uma palavra e o Senhor já não basta o que está acontecendo, o Senhor ainda chega e me diz: você vai sentir dores como mulher que está parindo e que já pariu aqui. Eu já pari um normal e um cesárea. Eu sei a dor que é um parto normal. Só que depois, quando você vai lendo a história, vem as recompensas. Mas eu só fixei naquilo ali. E ali eu guardei meu coração e comecei a orar. E aí quando chegou no Réveillon, nós recebemos o decreto de que caminharíamos com o Senhor, né? O ano de andar com Deus, o ano de caminhar com Deus. E ali eu também parei e disse assim: Senhor, para andar contigo precisa ter muita fé e obediência. Porque andar com Deus não é fácil não. Quem pensa que é fácil, romantiza, não é. Porque para andar com Deus requer o quê? Como a gente está aprendendo aqui na série de Enoque, precisa ser obediente, precisa ter disciplina. E no decorrer daqui ministrando com vocês, eu vou estar passando um testemunho. Me deu vontade de contar o meu testemunho do início desse ano. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês a palavra lá em Samuel, 1 Samuel 17. Como eu falei, é uma história que a gente já conhece, né? 2 exércitos ali se preparando para uma batalha, que o primeiro era o exército dos filisteus e o segundo era o exército de Israel, junto com o rei Saul. E ali estava tudo se preparando para poder ter a guerra. E ali havia o quê? Uma ameaça. E a gente já conhece a história. Havia uma ameaça dos filisteus para o povo de Israel. E no exército dos filisteus, quem estava lá? Golias, o gigante, todo ornamentado para querer vencer a guerra, né? Já se preparando. Quando a gente vai ler o texto, a gente vê que a armadura daquele homem pesava mais de 60 quilos. Olha só a preparação daquele gigante. Ele tinha o que? A armadura de bronze, o capacete de bronze, nos ombros tinha dardo, ele tinha uma lança, uma espada, ele estava todo preparado para vencer. Só que não. A gente sabe disso. E além de toda a ornamentação, né, toda a armadura que ele usava, ele ainda tinha na sua boca palavras de afronta. E o texto diz que ele, por 40 dias, 2 vezes ao dia, ele ia lá e fazia o quê? Afrontava. E o que eu achei interessante é que ele ia, 2 vezes ao dia, repetir a mesma palavra. Ele não mudava não. Ele falava a mesma coisa. E aí imagine, de um lado, um exército se garantindo porque tinha um gigante que ia, afrontava, se preparava todo dizendo que já ganhou. E do outro lado, tinha o exército do rei Saul
morrendo de medo. Um exército que só queria recuar. Olha só o que é que diz 1 Samuel 17:11. Quando Saul e todo o Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. E aí me diga, o que é que vai se esperar de um exército já com medo, já dizendo, estou indo para perder, porque praticamente era isso. Eles ficavam preocupados com as afrontas. E por 40 dias, Golias ia lá e dizia um monte de coisa. Vou derrubar vocês, vou derrotar vocês, vou destruir vocês. Todas as vezes eles ouvindo a mesma coisa. E o que acontece? 23. Enquanto Davi ainda falava com os soldados do povo de Israel, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falava a mesma coisa que anteriormente. Então aqui você consegue imaginar, ele falava. Davi teve um momento que o pai dele disse, você vai lá na batalha, vai lá no meio do povo para ver como é que estão seus irmãos, vai levar mantimento para eles, vai levar comida para o rei, vai levar coisas importantes para lá, e depois você volta para me dizer o que aconteceu. Então Davi, ele foi enviado pelo pai para estar naquele lugar, e quando ele chega, o que é que ele ouve? As afrontas. E Davi poderia dizer assim, vou ficar daqui e ver o que é que Deus vai fazer. Ou então ele poderia dizer assim, se ninguém vai, eu também não vou. Se já estão aqui, os soldados de Israel que estão preparados não querem ir, eu vou nada. Mas Davi não fez isso. E ainda que ele fizesse, o nosso Deus não para porque alguém deixa de querer fazer. Não é verdade? Se eu não fizer, você faz. Se você não fizer, ele vai fazer. Porque nosso Deus não vai parar por uma decisão de que simplesmente não quero fazer, não quero ir. Não. Aqui quem não quer vai sair perdendo, porque deixou de servir ao Senhor. Mas aquele que quer vai fazer história, amém? Glória a Deus, e que você possa ser aquele que quer fazer algo para o Senhor. Então assim, uma coisa é certa. Se Davi não quisesse, ele não ia marcar essa história aqui. Mas outro ia ser levantado para continuar fazendo o que Deus quer. Então o que é que acontece aqui? Davi aproveitou a chance que o pai deu a ele. Ele pegou as coisinhas dele e foi. E quando chegar lá que ele ouve aquilo, ele fica abismado. Só que uma coisa que me deixou assim, me chamou a atenção, foi que quando Davi escutou o inimigo, escutou o que Golias estava dizendo, ele chegou em segurança e foi lá na batalha. Olha só o que é que o texto diz, 17:22. Davi deixou o que havia trazido, os pertences que o pai mandou, a comida, algumas coisas assim valiosas. Então ele deixou aos cuidados da guarda a bagagem e correu para a batalha. Aqui me chamou a atenção de que quando ele chegou lá, ele estava cheio de coisas na mão, sacolas talvez, né? Um monte de coisas ali para poder dar conta. Ele tinha que ser responsável. Mas quando ele viu aquilo, ele chegou e entregou a alguém. Segura aqui, é valioso, mas eu tenho que ir para a batalha. E muitas das vezes Deus está dizendo isso para a gente. A batalha está aí, tem coisas demais nas suas mãos que você precisa deixar em um lugar seguro e ir para a batalha, porque eu quero te usar lá. E às vezes nós estamos dando conta somente daquilo que a gente acha que é valioso aqui, enquanto o Senhor nos quer lá. Então, a gente tem que despertar e dizer assim: Senhor, eu vou guardar aqui em Ti, neste lugar seguro. Eu vou lá também contigo, vou vencer e vou voltar para continuar fazendo as minhas coisas valiosas. Mas eu não vou parar, porque eu tenho algo aqui que eu acho que é de valor mais importante do que os momentos que eu tenho que batalhar. Porque nessa vida aqui, caminhar com Deus é batalha também. Batalha.
Nós temos que pelejar, temos que batalhar, e o Senhor nos dá a vitória. Amém? E aqui Davi fez isso, ele guardou, pediu, ó, guarda aqui, que eu vou ali na batalha, e vou ver as afrontas de Golias. E ao escutar a afronta, Davi se revoltou com Golias. Davi não pegou para ele as afrontas, dizendo, é pessoal, é para mim, não. Davi sabia que as afrontas de Golias era para Deus. As afrontas que Golias liberava não era para o exército, mas era o quê? Para Deus, que era o dono do exército de Israel. E ali a gente entende o quê? Que as afrontas às vezes que vêm contra nós, se somos servos de Deus, não é contra mim diretamente. Então não tenho que ficar com mimimi. Ai, coitadinha de mim. Oh, tadinha de mim, fazendo drama o tempo todo. Não, as afrontas que estão vindo é contra o meu Deus, e Ele certamente vai tomar conta da situação. Davi olhava e dizia, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Vamos resolver esse negócio aí. Vamos resolver esse negócio aí. Então quando Davi entendeu que tinha que resolver, ele depositou a fé dele em Deus. Ele depositou a fé dele em Deus, o Deus Todo-Poderoso, e teve que passar por alguns desafios. Olha só, o primeiro desafio, ele teve que resistir às críticas e o julgamento. Essa palavra eu não tenho muito o que falar, porque o texto por si só, você vai ver, o texto por si só já fala. Ele teve que resistir às críticas de quem? Do seu irmão. E olha só, quando ele se encontrou com o irmão, o versículo 28. Olha só que ousadia. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Gente, quando a gente vai lendo o texto, a gente vê Davi perguntando, o que foi que eu fiz com você? Em outras palavras, né? O que foi que eu fiz, meu irmão, com você? Para você me chamar de presunçoso, para me chamar de mau. Então começou a criticar ele. Só que foi o que Davi fez. Passou por cima das críticas, passou por cima do julgamento. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? Somos julgados em casa, somos criticados nos lugares. A nossa mente às vezes até nos julga, nos critica. Ah, quem é você? Ah, está na igreja agora? Quero ver o seu Deus. E começa a questionar, a julgar. E o Senhor está dizendo, não é com você, é comigo. Você está sendo somente alguém que está aqui no físico para receber, mas é em mim, é comigo que eles estão fazendo, e isso vai ter um fim. Então Davi não paralisou, porque Eliabe chegou e disse aquilo a ele. Será que não doeu? Doeu. Porque quando vem uma palavra dessa assim, não dói? Não incomoda? Claro que incomoda, somos humanos, temos emoções. Principalmente quando vem de um parente, de uma família, dentro de casa, um irmão, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. Isso é sério. Mas não paralisou Davi. Olha só o segundo desafio que ele teve que vencer. Convencer o rei para deixar ele lutar. Aqui eu achei Davi o cara. Ele entregou um currículo. Quem aqui prepara um currículo e faz assim, pô, eu sou tudo isso aqui, ó, eu sei isso aqui, eu já passei por isso aqui, eu tenho experiência assim, assim, assado, aquele currículo poderoso. Foi isso que Davi fez ao encontrar com Saul. E olha só, versículo 32 a 37. Davi disse a Saul, olha só, depois de ser chamado pelo irmão de presunçoso, de mau, de arrogante, né? De que só cuidava de poucas ovelhas, ele chegou e disse para o rei, que ninguém desanime por causa dele, por causa de Golias.
Já chegou declarando uma palavra, né, de ânimo, que ninguém desanime. E aí ele continua: este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para essa luta contra você. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi respondeu. O rei veio também com um jeitinho mais carinhoso, mas também para rebaixar ele. E aí Davi respondeu: este teu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da boca. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é currículo, gente. E aí ele continua: se ele se levantar contra mim, eu o agarrarei pela barba e o golpearei até a morte. Este seu servo matou tanto um leão como um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou, parou não, ainda tem mais uma experiênciazinha para fechar meu currículo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Glória a Deus. É isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que mostrar. E aí finaliza: então Saul disse a Davi: vá, e o que o Senhor esteja com você. Depois de um currículo desse, meu irmão, você não vai ser admitido? Você não vai ser chamado para trabalhar na empresa de Deus? Vai. Não tem que derrube um currículo desse quando você chega e diz: eu já tenho experiência, porque meu Deus me fez passar por algumas situações e eu saí ileso. Então eu já tenho experiência para passar para uma outra fase. Não vai ser crítica, não vai ser julgamento, não vai ser nada que vai me paralisar. Não vai ser enfermidade, não vai ser desemprego, não vai ser as finanças abaladas, não vai ser divórcio, não vai ser família desestruturada, não vai ser diagnóstico, nada. As experiências que eu estou tendo com Deus, nesses momentos de batalha, faz com que meu currículo cresça, a ponto de convencer aquele que vai me dar a liberdade para eu fazer e dizer: vá, porque o Senhor é com você. O Senhor é com você. Tem momentos que a gente passa e olha assim: meu Deus, a tua palavra diz uma coisa, eu estou vivendo outra. Mas eu vou ficar me pregando no que eu estou vivendo? Não, vou me pegar com o que o Senhor está falando. E o Senhor está comigo. E aí depois de mostrar o currículo, aí lá vem aquele momento do fardamento. O qual outro desafio? De usar as vestes. E Davi teve o cuidado de não usar as vestes erradas. Vamos lá para o texto, que hoje só quero Bíblia. 38 e 39. Olha lá o que aqui diz: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Olha que onda. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aqui a gente vê até a boa vontade de Saul. O homem lá, o gigante, tem armadura de bronze, tem isso, tem aquilo. Então pelo menos tenta vestir isso aqui, para ficar parecido. Mas Deus não quer que a gente fique parecido com ninguém não. Deus quer que a gente fique parecido com Ele. As armaduras que estão aí, às vezes não tem nada a ver com a gente. Deus nos prepara do jeito dele. E muitas vezes é diferente. O jeito que Deus me prepara não é o jeito que prepara a Jeane, não. Não é a maneira que prepara o pastor Hélio, prepara Davi, prepara Renato, não. Prepara Gileno, que eu estou ouvindo ele dali.
Não é, são maneiras diferentes. E aqui o que acontece? Saul teve até a boa intenção, queria até resguardar, guardar, melhor dizendo, a vida de Davi. Mas quando Davi experimentou, ele disse: não dá para mim não, porque eu não conheço isso. Não dá para mim porque não é o meu hábito, não é o meu costume. Eu uso uma outra roupa. A roupa que eu sei lidar com Deus é outra. É uma roupa de cajado, é uma roupa de pastor, é uma roupa que me facilita de correr para proteger as ovelhas. Eu não vou usar essa roupa. E muito delicado, com todo o cuidado, ele disse: não posso usar isso, porque eu nunca usei. É por isso que a gente precisa comer Bíblia. Essa roupa aqui, a gente trazendo para o momento nosso agora, são as vestes que a Bíblia diz que você tem e que Deus te deu. Mas para poder você vestir, até para saber se é o seu tamanho, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que saber o que a palavra está te dizendo, para quando precisar, opa, é esse aqui que eu vou vestir hoje. E vestir o quê? A armadura do Senhor. Olha, eu dou glória a Deus pela vida do pastor César Castellanos, quando ele trouxe aquele 7 derramamento explicado. Aquilo ali é uma roupagem, não é não, Jeane? Quando você precisa de algo, você já sabe qual é o sangue que vai aplicar. Claro que o sangue de Jesus tem poder em tudo, mas quando você tem as direções, você já vai logo no ponto. Quando você tem uma dor de cabeça, você já procura a medicação certa, né? Um analgésico, uma dipirona, uma novalgina. Toma aquilo porque é dor de cabeça. Mas quando é uma outra dor, você não vai tomar. Apesar de que dipirona serve para muita coisa. Mas aqui Davi disse: não serve para mim. E ali ele tirou de sobre si a armadura e se preparou, usando a munição correta, que é o quarto ponto. A munição correta. Engraçado que a gente sabe que Golias estava todo preparado, nos seus ombros tinha os dardos, ó, já pronto para atirar. Ele tinha a espada, tinha tudo. E o que é que Davi tinha? Um cajado, uma bolsa, as pedras, né? 5 pedras. O povo fica preocupado em querer descobrir por que 5 pedras. Eu não estou nem aí. Podia ser 10, podia ser 20. Se Deus mandasse usar todas as pedras, use. Mas se Deus só mandar usar uma, acerte o alvo. Deus não está se importando com quantidade de munições que tem. Ele vai direcionar na posição certa. E olha só o que é que diz o texto, versículo 40. Pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs na alforge de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Aqui a gente vê que enquanto Davi ele se posicionava, Golias continuava afrontando. Parece que a única coisa que ele sabia fazer era isso, usar a boca para maldizer. Você consegue se enxergar às vezes numa situação assim? A pessoa não tem argumento nenhum a não ser liberar a palavra, ó. Você entra e sai, tá alguém soltando. Não tem outra coisa para fazer não, querido. Enquanto eu vou orar por você, também é a única coisa que eu tenho para fazer. Pedir misericórdia a Deus por você. E aqui o que acontecia? Enquanto ele afrontava, Davi se preparava. Enquanto a afronta chegava, Davi se preparava. E ele dizia: não é contra mim. E eu aprendi isso com Davi. Em janeiro eu aprendi com Davi. Quando eu passei por algumas situações. Eu sei que você deve estar me olhando aqui com esse negócio no rosto. Daqui a pouco eu chego lá. Mas eu cheguei e disse: não é comigo, Senhor. Porque essa situação, ela quis, abalar a minha estrutura. Eu sou humano igual a você, né? Porque eu sou pastora, que eu não sou igual a você. Mas eu cheguei em um momento, com tantas afrontas do inimigo,
que eu cheguei a ponto de dizer: não entendo que a Bíblia diz uma coisa e eu estou vivendo outra. Meu marido aqui, estávamos na sala, meus 2 filhos no sofá jogando videogame, e aí eu falei alguma coisa que eu não lembro, e eu estava com a Bíblia aberta. E aí ele falou assim: amor, não vem nada que a gente não possa suportar. Está na Bíblia? Tá. Mas sabe o que foi que eu respondi? Eu estou falando para vocês porque eu já falei com meus apóstolos, e eles já oraram por mim. Glória a Deus pela vida deles. E eu disse: mas eu não estou aguentando. E aí, como é que fica agora? Se a Bíblia diz que não vem tentação que não possamos suportar, mas eu não estou aguentando. Aí sabe o que foi que o meu filho mais velho falou? Ele me chamou e disse assim: mãe, entenda uma coisa. Quando aconteceu essa situação, o que a senhora fez? A senhora correu, foi para o hospital, começou a fazer os exames, foi buscar o que era, tomou a medicação, a senhora está se tratando, está vendo a melhora. Isso é suportar em Deus. Porque aquele que não suporta não faz mais nada. E se você continua fazendo, é porque você suporta em Deus. E Ele sabe o que está dando. E eu fiz o quê? Sim, Senhor, entendi agora. Entendi. Porque tem hora que a Bíblia está falando, a gente até usa, né? As frases, mas tem momentos que começa a pesar tanto que parece que você vai deixar de mão, vai desacreditar. E aí Deus usa pessoas assim para chegar e dizer a você, em outro ângulo, com outras palavras, o que é que a Bíblia está dizendo. E foi isso que eu entendi. Agora eu entendi de outra forma o que é, que vem e que eu suporto. É quando eu faço, mesmo sentindo tudo isso, eu continuo a nadar, né? Eu continuo a nadar. E aí a gente vai se preparando com as munições que vêm. Outro desafio, Davi enfrentou o inimigo. Vamos lá, 45 a 47. Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje, diga hoje, isso, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Isso. Enquanto o inimigo afrontou, ele foi com autoridade. Você está vindo com afronta, vem todo preparado com espada, com um negócio pesado. Não, não é assim não. Eu vou contra você em nome do Senhor, e o Senhor vai me dar aqui, ó, a sua cabeça nas minhas mãos. Hoje essa terra vai sentir o peso do teu corpo caindo. Em outras palavras, foi isso. Temos que nos levantar e ter essa voz igual a de Davi, de chegar e dizer: não é assim não, diabo do inferno. Peraí, eu vou te mostrar quem é meu Deus. As promessas dele estão sobre mim, eu vou viver. Há promessas para serem cumpridas e eu não vou perder o time. Não vou. É toda hora perturbação. Peraí, eu vou te colocar no seu lugar. Foi isso que Davi disse para Golias: vou mostrar que o Senhor salva. E não é com esses instrumentos, não é com a espada que o Senhor salva, não. E eu vou te mostrar como é. E essa autoridade nós como cristãos temos que ter. Não é de se esconder. Davi ficou muito tempo atrás da armadura.
malhada, mas no treinamento. Mas quando chegou o tempo dele, ele saiu. E saiu com autoridade. Tem tempo que a gente precisa estar ali, sendo trabalhado por Deus, aprendendo. É que nem a visão aqui, né? A gente vem, se converte, vai para o encontro, depois vai para a capacitação de destino, depois faz a universidade, vai para o encontro, faz capacitação, se prepara todo, e depois se torna um líder de poder, para tirar aqueles de lá que também estavam igual a mim e a você, para se tornarem agora iguais a nós, santos do Senhor. Esses são os treinamentos. E na nossa vida o Senhor, o que mais o Senhor quer treinar? O que mais o Senhor quer treinar? Outro desafio. Depois que ele enfrentou o inimigo, a Bíblia diz que ele correu para a batalha. Correu. Davi não ficou esperando a batalha aparecer na vida dele. Tem batalha, então vou logo adiantar o meu processo. Vou logo adiantar. E aí ele vem no versículo 48 e diz: e aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, ele fugiu. É isso? Aqui o texto diz que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou. E, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. E Davi meteu a mão na alforge, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e ele derrubou e o matou. Foi como eu falei, ele levou 5, 10, 20, 30 que ele levasse, o erro está com quantidade de pedra. Ah, mas se tivesse festa, levava para uma mesmo. Quem disse isso? Deus não disse a ele que leve tantas. Teve personagens na Bíblia que, se eu não me engano, foi até com Eliseu. Eliseu mandou que ele escolhesse, não estou lembrando quem foi agora, escolhesse a quantidade. E ele escolheu a quantidade menor. E aí Eliseu falou para ele: se tivesse conseguido, se tivesse escolhido a quantidade maior, a sua vitória seria a quantidade que você escolheu. Isso é uma coisa à parte. Mas Davi aqui, ele se preparou com o que ele sabia fazer. Só que Deus disse: meu filho, deixa as 4 aí para dizer que ficou sobrando, porque tudo que Deus nos dá sobra. Tudo que Deus nos dá é de abundância. Nosso Deus não é Deus de escassez, não. Deixa as 4 pedras aí. História diz que é porque tinha mais 4 gigantes, que seja, mas com uma só, Davi glorificou o nome do Senhor. Com uma só, você pode glorificar o nome do Senhor. É só se preparar. É só se vestir da maneira correta. É só analisar a situação, porque aqui a batalha, Davi analisou também. Como a gente viu aqui, ele primeiro sondou, deixou, segura aqui os mantimentos, não deixa perder não, que eu vou rapidinho dar uma olhadinha. Tá afundando? Tá, peraí, que eu vou me preparar. E Deus diz: como é que você está se preparando? Porque se a gente abre a Bíblia, a gente vê exemplos e mais exemplos. Moisés, por exemplo, Deus deu uma palavra a ele, mas Moisés teve que sair com o povo e pisar onde? No mar. Depois que ele pisou, o mar se abriu. Josué tinha as muralhas de Jericó para derrubar. Ele poderia chegar lá e meter a picareta. Foi assim? Não. Dê 7 voltas e depois grite. Esther, o que foi que ela fez? Sabia, se eu for lá no rei, se ele não levantar o cetro, eu posso morrer. Mas ela se arriscou, e quando ela chegou lá para falar com o rei, ela conseguiu o quê? Livrar o povo dela da morte. E tem histórias assim que o Senhor está dizendo: você tem responsabilidade. Se levante e dê seu grito. Se levante e põe o pé. Se levante e jogue a pedra. Se levante e dê 10 voltas, 15 voltas.
caminhada com Deus. Assim como esses homens e essas mulheres da Bíblia tiveram que ter uma ação, porque assim o Senhor já nos deu tudo, mas Ele quer que a gente faça o nosso. E aqui eu quero encerrar para nós orarmos. Janeiro, eu passei por um momento muito difícil, né? Eu botei as fotos aí, disse que ia ver decorado, mas eu vou botar. Vocês podem colocar para mim a primeira foto? A foto que eu estou sentada na grama. Eu tentei achar umas fotozinhas para explicar mais. Chegou aí? Eu passei o Réveillon aqui, né, como muitos de vocês. E aí, depois que terminou, eu fui pra casa. E eu tava me sentindo assim, bonita, com um vestido floral, assim. E tirei algumas fotos e fiquei admirando. É pena que eles não estão conseguindo. Fiquei admirando aquela foto. Aí. Glória a Deus. Aqui foi quando eu cheguei em casa, né? Desci com a minha cachorrinha para poder ela fazer a necessidade dela. E me sentei, o pastor disse, bota as fotos. Aí, o fotógrafo foi ele. Ele bateu essa foto e eu achei bonita. Mas 6 dias depois das minhas férias, aonde eu disse, agora eu vou curtir. Gosto muito de praia, vou curtir. E no 6º dia, eu tive uma crise no rosto. Começou a fisgagem, o olho começou a não querer fechar. E eu estava na praia com os meus filhos e o pastor curtindo. E aí Sofia disse, mãe, bora tirar uma foto. E ali eu já estava me sentindo um pouco estranho. Disse, bora tirar uma selfie, né? Quando vai bater a selfie, eu estava com o rosto todo torto, todo paralisado do lado esquerdo. E ali nós saímos da praia, fomos correndo para o hospital aeroporto. E quando eu entrei lá, né, o pastor dizendo, olha, tá toda torta, eles botaram o óculos lá dentro. E ali eles começaram a fazer todos os exames, tiraram até sangue, que eu nem vi. Fizeram tudo, eu fiz a tomografia, aí descartou que era AVC. E ali veio a notícia de algo que eu nunca ouvi falar. Agora eu já entendo, já até estou conhecendo pessoas que já tiveram, que é a paralisia de Bell. E olha só, o apóstolo disse, guarde essa foto como testemunho. Ainda que você não quer mostrar a ninguém, mas guarde. Olha só como eu fiquei 6 dias após eu tirar essa foto. Mostra aí. Mostra a segunda. Ali eu estava vestido, que foi na hora que a alça caiu, assim, na hora da foto. Eu tinha acabado de sair da emergência, pode tirar. Eu tinha acabado de sair da emergência desse jeito. E ali eu comecei a entrar em uma luta com Deus. Eu não entro com uma luta com o diabo, porque se o diabo não toca em mim, Deus permite algumas coisas para eu aprender. Eu sempre digo isso. E foi nessa luta aí que eu passei janeiro. Então parou viagem, ninguém foi mais para lugar nenhum. Eu não pude também ir para a praia que eu gosto, não pude viajar porque eu tinha que fazer tratamento. E aí no 2º dia eu fui no oftalmo por causa do olho, o olho não fechava. Eu tinha que fazer um tratamento para não perder a minha visão esquerda. 5 dias depois fui no neuro, porque eu precisava fazer uns outros exames para saber se era alguma coisa neurológica. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo com essa paralisia. E antes disso, em dezembro mesmo, eu tive um momento com a intercessão. E um dos intercessores disse que teve a visão de que o inimigo estava querendo abafar a voz do altar. Claro que a voz do altar aqui são os apóstolos, mas os pastores também são aqui, né? Líder de célula tem uma voz também. E se o inimigo queria paralisar aquilo ali, ele é que ficou paralisado. Entendeu? Por que eu enfrento isso? Porque depois que eu fui no neuro, aí ele passou os exames e passou uma sessão de fisioterapia neurológica e motora.
E algumas pessoas vieram até dizer, pastora, eu tive, passei 6 meses, eu tive, passei 1 ano, eu tive, passei 3 anos, eu tive, fiquei sequela. E ali as pessoas ouviam, mas eu ficava calada. Ou as pessoas falavam, mas eu não ouvia, não queria ouvir, eu ficava calada. Eu até falei para a minha apóstola, eu vou ficar calada. Eu passei o mês de janeiro todo, não entrei na internet, não entrei em rede social. Fiquei afastada mesmo. Aí ela falou, Cris, você pode ficar calada diante das pessoas, porque às vezes realmente incomoda, né? Uma pastora passando por isso. Só que lembre que foi Paulo. E foi com as feridas de Paulo, com as cicatrizes que ele ganhava, que ele evangelizava, que ele levava as pessoas ao encontro de Jesus. Porque eu tinha dito, eu pedi aos apóstolos, olha, eu queria ficar afastada uns 3 meses do altar. Eu fiz de tudo para hoje mandar com essa fita aqui. Mas como eu fiquei segunda e terça sem fazer a fisio, minha médica ficou doente. Aí hoje ela falou, olha Ana, tem que voltar. Porque você já ficou 2 dias sem fazer a fisio. Eu disse, mas eu vou assim mesmo. Se Deus quer que esteja no rosto, até para poder falar, porque a língua ainda está um pouco embolada, eu vou com isso mesmo. E aí a apóstola me disse, Cris, você pode até ficar silenciosa, mas para com Deus, seja igual àquela viúva que foi inoportuna com aquele juiz. Ela ficou ali, pedindo justiça. Ela importunou tanto que o juiz, que era inimigo, que era um juiz injusto, ele foi e deu a causa para ela. Aí eu disse, é mesmo. E eu, em cima daquela palavra, fui buscar. Eu também não sei igual aquele homem que recebeu uma visita de tarde da noite, ficou perturbando a vida do vizinho, até que o vizinho deu a ele para ele alimentar o amigo. Eu vou começar agora a importunar a Deus. E aí eu fiquei o restante do mês. E quando chegou no dia 6, a minha terapeuta disse, eu tenho 18 anos que eu lido com essa paralisia aqui. Eu nunca vi alguém com 1 mês estar com o rosto no lugar. Coloca a última foto aí. Que desce, o porquê é necessário, ainda estou em tratamento, ainda tem algumas coisas inflamadas no nervo. Mas quando eu olhei, engraçado que lá na clínica onde eu faço terapia, gente, era para soprar uma bola. Eu não gosto de soprar bola, eu sempre botava aqueles negocinhos assim, né? Mas a fisioterapia requer soprar. E os primeiros dias eu tentava não sair do lugar. E eu dizia, meu Deus, eu nunca desejei soprar uma bola na minha vida. Quando eu consegui soprar, foi uma menina naquele consultório, a médica fez uma passa. Agora vamos para a língua de sogra. Antes de chegar o dedo da médica, está eu soprando a língua de sogra. E vamos dar outro desafio. E cada desafio que ela me dá, eu vou vencendo, dizendo, é Deus por mim. E eu tenho testemunhado ali na vida dela. Porque eu mostrei a ela qual era a minha função. Eu disse, eu lido com pessoas, eu tenho uma geração, eu prego na igreja grande. Comecei a mostrar, já fiz logo também o meu merchan. Disse logo qual é a profissão. E aí ela disse, então vamos correr, né? Porque você precisa estar bonita para poder falar de Deus pro povo. Eu não preciso. E isso é que tem me animado. Por quê? Porque o inimigo quis roubar de mim, quis tirar de mim a confiança, a fé. Eu fui visitada pelo inimigo para querer duvidar. Por quê? Porque às vezes eu disse, meu Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu faço isso, eu faço aquilo, aí começa a botar para fora, né? E agora eu estou por isso. Fora outras enfermidades que estão dizendo que é autoimune, mas eu não quero crer nisso. E agora, nas minhas férias, e ali eu comecei a minha alma, mas graças a Deus, porque o marido estava ali para apoiar, os filhos estavam, minhas discípulas estavam ali, os meus líderes, meus pastores, mesmo viajando, estavam ali. A apóstola me ligava,
todo dia. Para poder o quê? Fazer com que minha fé não ficasse fria, mas aquecesse. Porque a fé vem pelo ouvido. E às vezes nós estamos com a fé querendo esfriar. Precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ouvir pessoas que te entregam palavras de vida. E declarando como Davi declarou assim: o meu Deus salva. O meu Deus vai dar aqui na minha mão para que eu possa vencer essa situação. E hoje eu me levantei e disse: Senhor, como aquela música que a gente acabou de cantar, eu não quero ninguém mais, o Senhor é meu tudo. E eu só não tenho nada nem para entregar ao Senhor. Tudo que eu tenho eu quero. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu estou viva. Obrigado porque eu posso testemunhar e dizer: não tem situação que Deus perde. Eu pensei que Deus tinha perdido o controle sobre a minha vida. Mas depois eu olhei. Eu me retratei com meu Deus. Eu pedi perdão. Porque por algum momento a dúvida queria roubar. Mas o Senhor não deixou. O Senhor levantou pessoas para estarem ali me dando suporte. Além dele, da palavra dele, que eu aproveitei de mês de janeiro, já que não fui para lugar nenhum. Não queria botar minha cara na rua, não queria ir para a rede social. Foi a época que eu mais peguei a palavra e tudo que vinha, eu dizia: vou ver isso aqui, vou acreditar nisso aqui. Porque se aconteceu aqui, vai acontecer aqui. E nessa hora eu quero pedir a você que fica junto. Nós vamos orar nessa hora. Se algum momento houve uma visitação de dúvida, houve uma visitação de desespero, houve uma visitação de medo, porque nós estamos sujeitos a essas visitações, sim. Mas Deus nos dá a responsabilidade de dizer: não, aqui não, na minha vida não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. São 42 capítulos do livro de Jó. 41. Jó passou o quê? Sofrendo. Perdeu o filho, perdeu os gados, perdeu a herança, a riqueza, só não perdeu a mulher, né? Perdeu um monte de coisas. Mas quando chega no 42, aquele homem diz: eu sei que o Redentor vive. Gente, isso é maravilhoso. Isso não é conto de fada da carochinha, não é num papel, num livro qualquer, não. Isso é Deus deixando escrito para que você e eu não esqueçamos. Não esqueçamos. Tem luta? Tem. Eu deixei lá escrito que no mundo tereis aflições. Eu menti? Não, porque Deus não mente. Então, quando vier algo sobre você, ainda que balance, aonde estiver sua estrutura, se for na rocha que é Cristo, você vai passar e vai dar glória a Deus. Eu fiquei desesperada quando chegou no dia 1º de fevereiro. Eu liguei para a pastora Elaine e disse: pastora, eu falei com os apóstolos, não acontece nada. E ela não sabia ainda, porque eu só botei na internet depois que eu vim para aqui, que os apóstolos oraram por mim mais uma vez. Eu disse a ela: não me coloca não, que eu já falei com o apóstolo. O apóstolo ele não aceita, fica de. Ele falou assim: olha, fevereiro eu vou analisando você, mas março eu não acredito que eu vou te segurar não, você vai. Eu disse: ô meu apóstolo, ele, vamos esperar. Eu disse: tá bom. E aí essa semana ele falou para mim: tá vendo que não precisa esperar? Porque Deus foi rápido com você, porque Ele sabe que você é uma mulher de fé, e que ainda que as lutas e as feridas apareçam, o povo crê em Deus, porque você dá testemunho de que Deus é fiel. Quando eu ouvi isso, eu disse: glória a Deus,
muitas vezes é assim que a gente atrai as pessoas. Não é em festas, não é em risos, não é nadando no dinheiro. Muitas vezes não é dessa forma, mas é de uma forma de que Deus permite um toque para mostrar a glória dele, que vai atrair outras pessoas. Amém? Então nessa hora feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a imaginar o posicionamento de Davi. Comece a ver como Davi passou esse processo com Golias. Comece a se encaixar na mesma posição que Davi fez. Davi não recuou. Davi não ficou intimidado. Por mais que as circunstâncias mostrassem outras coisas, sendo julgado, sendo criticado, tendo que provar para aquele rei de que ele era capaz, tendo que dizer que as vestes não serviriam para aquele momento, mas que ele tinha o Senhor para garantir que as ferramentas que ele ia usar para aquela batalha eram suficientes. Comece a se enxergar assim: Senhor, as batalhas que vêm, eu quero ser responsável. Eu não quero retroceder. Eu não quero duvidar. Eu não quero criticar. No momento em que Davi estava ali, pode ser que ele tivesse uma visitação de dúvida em algum momento. Será que eu tão pequenininho, sem esse aparato todo de guerra, de soldado, será que eu vou poder vencer aquele homem? Será que no coração dele não passou por algum momento? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Davi, ele chegou e diante do gigante, ele disse: eu vou matar você, mas não pelas minhas próprias mãos, nem pela minha própria força. Vou matar você porque o Senhor é comigo. Vou matar você porque você afrontou foi a Deus. E ninguém brinca com Deus. Quem brinca com Deus morre. E Deus vai me dar você nas minhas mãos. E ali eu vou destruir você. E o Senhor essa noite está dizendo: eu coloco o inimigo na frente. E você tem autoridade de colocar um sol no nariz dele, freio na boca e dizer: pare, pare, porque na minha vida tem um Senhor. Essa autoridade de mandar o inimigo parar só tem quem tem intimidade com Deus, quem anda com Deus. Este ano o Senhor está dizendo: anda comigo, se posicione, e você vai ver a diferença de quem serve ao Senhor e daquele que não serve. Nada vai paralisar você se você confia no Senhor. Nada vai paralisar. Ainda que as circunstâncias estejam mostrando diferente, há uma palavra do Senhor para mim e para você. As afrontas do inimigo não vão paralisar. O medo não vai paralisar.